Bem-vindos mais a ANTP Café, mais um episódio, desta vez fazendo presencialmente. Estamos em Campina Grande, na Paraíba, e principalmente graças ao apoio de importantes patrocinadores que nos ajudam a manter esse programa no ar. Começando pela Mercedes-Benz e seguindo, com Empresa 1, com a Nansen, Citati, Eletra e Citamob, e também com apoio institucional do Diário do Transporte, da OTM, Tecnibus e, evidentemente, o apoio técnico de sempre da Transdata, empresa de tecnologia. Bom, hoje o ANTP Forró, quer dizer, o ANTP Café, acontece na capital do forró justo nesta época junina, uma época de muita festa, e nós participamos e estamos participando aqui da 121ª reunião de secretários e secretárias, e dirigentes de mobilidade urbana, que é um fórum, uma entidade dirigida aqui por Ogeni Maia, de Curitiba, presidente da Urbis, e na cidade onde nós estamos sendo recebidos pelo prefeito Bruno Cunha Lima. Participando também desse ANTP Café, o Gustavo Balieiro, que é da Bus2, que vai fazer a parte, digamos assim, técnica da conversa. Bom, sobre o que a gente vai falar, vão me ajudar nessa conversa Cláudio de Sena Frederico, que é vice-presidente da ANTP, e a Fátima Mesquita, que é a nossa companheira, participa da edição do ANTP Café e também do nosso podcast do transporte. Bom, a gente vai começar com uma provocação, Não fui eu que fiz, tá bom? E o Eugeni vai começar respondendo, Alguém disse, Eugeni, que Campina Grande é hoje a nova Curitiba. Você concorda com isso? Bom, Curitiba tem sido referencial, Inclusive o prefeito, e aí tem que chamar de prefeito, não consigo não chamar de prefeito. O Thiago, ele falou que vai ser a próxima Curitiba, e olhando o plano diretor da cidade, olhando tudo que está sendo feito em termos de estruturação de mobilidade, estruturação de transporte, tem tudo para ser uma nova Curitiba. Mas claro que Curitiba, como é um paradigma de muita gente e tal, nós também estamos atentos, Nós não podemos ficar atrás, e até porque nós criamos um sistema que já tem alguns anos, 50 anos do BRT, nossas tecnologias que foram implantadas, nós precisamos renová-las. Então, um desafio para Curitiba é renovar as tecnologias, renovar o parque e passar por uma renovação completa do sistema, porque senão, efetivamente, a gente fica para trás mesmo. Boa saída. Boa saída, tá vendo? Cláudio, você concorda com isso? Eu acho o seguinte, é raro ter uma cidade que tenha realmente um empenho, que tenha resolvido colocar o planejamento de uma forma tão forte e tão inovadora quanto eu ouvi aqui
em Campina Grande, né? Conheço bem Curitiba, de forma que Curitiba tem aquela tradição toda e tal, mas acho que a inovação, principalmente, que está acontecendo aqui em Campina Grande, é uma coisa que precisa de destaque. E uma das formas de destacar é exatamente comparar. Dizem que a comparação nunca é uma coisa ruim, quer dizer, imitação é um elogio ao outro, né? E não é uma imitação, é uma candidatura a uma posição importante no mesmo pedestal. E eu concordo plenamente. Mas chega, eu fiquei lisonjeado agora, viu, Cláudio? Obrigado. Mas deixa eu começar, Fátima, em seu nome, aqui dando as boas-vindas a todos, ao Geni, Cláudio já agradeci, Alexandre, meu amigo Gustavo, que já é um campinense de coração, né, já se tornou aí quase cidadão. Mas para a gente é um motivo de orgulho muito grande estar recebendo o fórum aqui, receber vocês, a NTP, o Geni, nosso presidente, né, que veio representando aqui. E eu disse a ele quando fiz o oferecimento, os bons exemplos de Curitiba, eles frutificam, eles servem de semente, né, por ter sido precursora, ter sido uma das, talvez a primeira grande cidade da América Latina, do sul da América, a planejar e executar uma cidade com foco também em questões de mobilidade, em questões de caminhabilidade, de convivência. E aí, só para contextualizar para quem está nos assistindo, porque durante minha primeira fala ali no fórum, eu brinquei fazendo uma alusão a uma série dessas séries de televisão, Orange is the New Black, né? O laranja é o novo preto. Portanto, Campinas is the New Curitiba, né? Para gente, para mostrar esse foco, né, que a gente de fato tem uma visão, uma inspiração, né? Por quê? Porque a gente se inspira em bons exemplos. A gente se inspira nos bons exemplos de Curitiba e dos curitibanos, estabelecendo essas metas para ter uma cidade que, em pleno século XXI, consegue enfrentar e vencer desafios que são próprios de médias e grandes cidades, né? Focando na qualidade de vida, focando na qualidade atmosférica, focando, enfim, em diversos aspectos, né? Por isso que a gente vem estabelecendo essas metas, esses objetivos e buscando os parceiros que vão nos ajudar a alcançar isso. Aí são muitos os parceiros e em nome de todos eles eu queria agradecer aqui a Bus2, a Plano, a Gustavo, a Marco Litig, a Luiz Wagner, a todos que se somam todos os dias nessa conquista. Eu queria só dar uma cutucada, né? Porque o Gustavo está quietinho ali, todo encolhido, e o Gustavo tem uma importância nesse processo também, né? Claro que a importância macro é da cidade, né? Mais importante, assim como Curitiba serve de exemplo para todos, Campina Grande passa a servir também de exemplo para muitos, né? Primeiro pela dimensão da cidade, segundo por sua localização geográfica e terceiro por a sua revolução, onde uma coisa que eu senti muito forte é a coisa da continuidade administrativa, coisa que em outras cidades não acontece, né? Aparece uma experiência boa, troca a gestão, desfaz tudo, começa outra, desfaz tudo, começa outra. Parece um mito de Sísifo, né? Da lenda grega, né? O cara nunca consegue levar a pedra até o topo, que rola tudo de volta. Você, Gustavo, é uma pessoa importante da área técnica, né, que tem já uma referência grande. Qual é o seu papel nessa história? Eu acho até legal de fazer essa brincadeira, porque Curitiba é a nova Curitiba. Campina é a nova Curitiba. Curitiba ela foi uma referência. E ela foi uma referência porque algumas poucas pessoas acreditaram num propósito. E aí fazer com que se acredite, você consegue trazer melhoria de soluções, independente da ferramenta, você vai chegar em algum lugar. Então, poucos técnicos, no momento que eles se juntam, eles vão conseguir atingir o objetivo. Então, Curitiba fez isso, então, numa visão inovadora, e todo mundo buscou essa visão, independente de ferramenta, independente de técnica, era uma visão.
Então, por que Curitiba ou Campina é a nova Curitiba? Porque tem uma visão. Não é sobre os fornecedores, não é sobre a técnica, não é sobre algumas pessoas. São poucas pessoas que não desistiram durante muito tempo e no momento que elas se juntaram, as coisas se aceleraram. Então, hoje, a gente tem muitas inovações tecnológicas, a gente tem muitas situações que, de fato, são não só diferentes do ponto de vista de gestão pública, mas de resultado em gestão pública dentro da administração. Hoje, Campina tem uma fábrica de semáforo. Que município tem isso? Hoje, Campina tem um leitor de inteligência artificial, contador volumétrico dos serviços de transporte. Tem um botão de assédio que ajuda as mulheres dentro de um aplicativo oficial e próprio do município. Isso é sobre ferramenta ou isso é sobre uma visão do município? É sobre poucas pessoas que enxergaram para qual o objetivo que eu quero atingir. Então, o papel nosso é viabilizar um sonho, é dar ferramental. Mas, na prática, é sobre as pessoas quererem chegar em algum lugar. Só para passar a palavra para a Fátima, já se dizia, né, que a tecnologia é o rabo do cachorro, né? Deixa eu pegar aqui um segundinho. A história é a seguinte, me chamou muito a atenção, né, nessa história toda. Eu acho que tem duas coisas. Uma é a questão da ousadia, né? Houve uma ousadia que talvez você esteja chamando de visão, não são exatamente sinônimos, né? Mas Curitiba teve um momento de ousadia. Eu vou ousar enxergar esse novo maneira de fazer as coisas, o que quer que seja. E eu sinto que aqui também tinha isso, mas uma fala até que ocorreu lá na apresentação, que eu achei muito interessante, porque eu fico vendo assim, tudo que você tem que colocar no pacote para poder ter uma cidade com uma mobilidade interessante, né? Quando você pensa, tem grande obra, tem equipamento, tem investimento em ônibus e tal. Então, eu acho que é muito interessante se vocês pudessem conversar um pouco, falar um pouco dessa coisa que você falou, Bruno, entendeu? De chamar o especialista, ouvir, e a coisa de criar o plano de mobilidade, né? Quer dizer, não dá para você ter essa visão, a visão é uma coisa genérica, bacana, bonita, de ousadia, mas cadê o mapa da mina? E como é que você faz um time, né? Porque aí o papel, eu acho que tem um papel de fomentar, de falar assim, vamos lá, de liderança e tudo mais, mas tem aí também carregar um piano e organizar, porque é bem complexo, né? Quem é que começa aí? Vamos lá. Não, por favor. Isso é importante falar pelo seguinte, né? Curitiba teve essa ousadia lá em 1965. Então criou lá o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, que é o IPUC. Foi criada a URBS, né, a Urbanização de Curitiba, e elas são duas instituições fortes do governo municipal e permanecem até hoje, com mais de 60 anos cada uma delas. Então, tudo que vem sendo feito em Curitiba e que foi feito teve aquela ousadia, mas ela continua pensando a cidade. Ela não parou nunca. Então, o fortalecimento de uma instituição que vai pensar a cidade após a gestão, esse é o maior legado que um administrador público pode deixar para uma cidade e para a população. Ele jamais será esquecido por isso. Ele fortalece um plano de mobilidade, ele fortalece o plano da cidade. Ele não será mais esquecido. Então, eu acredito que, assim, nós estamos numa fase em Curitiba agora que, após mais de 200 cidades copiarem um sistema de BRT, nós agora estamos visitando todas essas cidades, visitando todos esses locais para ver o que eles fizeram, aonde eles melhoraram, aonde que nós podemos melhorar ainda mais o nosso sistema. Então, os nossos técnicos de carreira, enfim, eles vão buscar isso tudo fora. Então, nós estamos fazendo um retrofit de nós mesmos agora. Estamos nesta fase. Por isso que eu digo, não estamos parados. Agora, o fortalecimento das instituições, isso é fundamental. O gestor que quiser ter vida longa na política, ele tem que fortalecer as instituições, ele tem que criar políticas públicas, né? Não somente da gestão. E aí, o sucesso é garantido. Bruno, sucesso é garantido.
Eu acho que a linha é exatamente essa. Óbvio que todo governo tem começo, meio e fim. Quem decide fazer política, quem alcança um mandato, sobretudo no executivo, tem prazo de validade. Mas as decisões e as ações administrativas não podem ser, no todo, norteadas por esse prazo, sob pena de você ter apenas visão de gestão e não visão de Estado. Porque a cidade vai continuar, né? O Estado vai continuar, o país vai continuar quando eu não continuar mais prefeito. Então, essa visão de longo prazo, o estabelecimento de metas alcançáveis, objetivas, a criação desses planos para traduzirem, colocar no papel as metas. A gente acabou de atualizar o plano diretor que estava desatualizado desde 2006. Nós estamos falando aí de alguns bons anos que o plano já vinha desatualizado. Era para ter sido atualizado em 2016. Então, a gente acabou de atualizar o plano diretor. Estamos fazendo agora um plano de macro drenagem e saneamento. Atualizamos o plano de mobilidade para ter uma visão de longo prazo, cumprindo inclusive o princípio da continuidade administrativa. Porque quando você tem um plano que se torna lei, que é público, que foi discutido com a cidade, que traz a academia para perto, que traz o setor produtivo para dentro do debate, quando você estabelece essas metas conjuntamente, você consegue ter longevidade na execução e você torna o debate público prevenindo uma coisa que é tão comum no país, que é a interrupção administrativa em razão de uma mudança de governo, uma mudança de gestão, que às vezes acontece dentro do mesmo campo político e às vezes acontece por enfrentar um processo de não continuidade de uma agenda política local. Só que a cidade precisa estar imune a essas mudanças muito bruscas. Você precisa dar previsibilidade. E essas metas estabelecidas, aqui o que a gente está fazendo, a cidade é muito jovem, Campina tem pouco mais de 160 anos de fundação, e com um detalhe, ela cresceu muito, especialmente depois da chegada do trem. Agora, em 2027, vai completar 120 anos que o trem chegou a Campinas, chegou em 1907, e foi uma mudança de paradigma. Por quê? Porque teve gente, nós tivemos um prefeito nessa época que era dinamarquês, Cristiano Lauritzen, e governou a cidade durante 18, 19 anos, e que teve uma visão, de fato, de, por exemplo, na época da Great Western, de conseguir convencer, indo 4, 5 vezes às custas pessoais ao Rio de Janeiro, então capital, conseguir convencer a Companhia Ferroviária Nacional a subir uma serra. Imagino que não deva ser coisa muito fácil. Mas foi um divisor de águas para Campina. Então, esses processos todos, essa visão de longo prazo, esse comprometimento, que foi se sucedendo ao longo do tempo e que a gente está tendo a oportunidade de, mais uma vez, se inspirando em bons exemplos. No exemplo de Curitiba, eu tive a oportunidade de passar um tempo fora, ali no fim da adolescência, início da fase adulta, no Reino Unido, que é outro grande exemplo de previsibilidade, de planejamento, de estabilidade, mas havendo também o que Gustavo disse, traduzindo em outras palavras, todo processo de inovação, ele requer uma decisão em cadeia. Não adianta o corpo querer inovar, não adianta o corpo querer mudar e a cabeça não. Então, todo processo de inovação, todo processo de mudança, de refazimento, começa na cabeça. E aí começa no prefeito, começa no presidente de uma empresa, começa, de fato, é quem, na verdade, eu não preciso nem dizer que começa, mas é quem aperta o play para que a coisa aconteça, que ela se solidifique. E Campina está buscando isso com muito afinco e procurando os parceiros certos. Posso só dar o exemplo da nossa primeira reunião
A gente já tinha fechado o contrato, a primeira reunião técnica, dia 4 de janeiro de 2022, 2021, 4 de janeiro de 2021, Bruno reúne todo mundo e fala, nós temos que fazer várias coisas. O contrato vai ter reestruturação, vai ter tecnologia, mas nós temos um objetivo agora. Precisamos resolver o problema de remuneração. Então, quando a gente fala sobre cabeça, tecnologia, qual é o objetivo? O que nós queremos e precisamos resolver primeiro? Então, nós não vamos resolver tudo de uma vez. Foi uma coisa de cada vez. Então, começamos pelo modelo de remuneração, que eu acho que é muito inovador, né? Isso mudou o jogo, mudou absolutamente tudo. Então, modelo de remuneração mensal, onde foi feito um cálculo de tarifa técnica versus tarifa pública mensalmente, onde isso era amarrado aos dados do sistema de transporte. Então, se não recebeu dados, foi feita uma lei, não era possível que se fosse feito o pagamento. Receber diretamente da bilhetagem, os dados de GPS. Então, isso permitiu diversas melhorias a partir daí. Então, começa por estabelecer uma prioridade, trabalhar essa prioridade, e daí cascatear em diversas ações e ferramentas que possibilitaram tudo isso que a gente está vivendo hoje, né? Eu gostei muito da colocação, da precaução, de que, diria até a humildade, de que muitas vezes o que nós planejamos não pode ser necessariamente colocado como uma coisa definitiva. Ou seja, ela pode mudar na frente e tal. Quer dizer, é preciso deixar espaço para futuras. Mas, em compensação, não é a preocupação também com o método. Porque o método também, por mais inovador que ele seja, também haverá um outro inovador pela frente e tal coisa. É a atitude. Quer dizer, toda essa atitude é uma atitude serena, madura, de uma administração, como foi dito mesmo, de uma administração pensando no Estado e não pensando num governo. E isso eu achei muito interessante. Por outro lado, eu queria provocar uma coisa que é o seguinte: todas as pessoas, ou todos os governos que planejam, têm um problema de que muitas vezes a população diz assim, planeja, toda vez que eu reclamo de alguma coisa, o cara diz, não, estamos planejando, e é como se fosse um processo protelatório. Mas eu percebi na palestra de hoje que houve casos ali já que rapidamente trouxeram um resultado positivo. E o resultado positivo não é pelo ponto de vista do planejador, é um resultado positivo levantado junto aos usuários. E isso eu acho uma coisa interessante e acho também estimulante para outras cidades pensarem que, olha, não é meramente mais um planejamento para botar na prateleira, nem é um planejamento para não ter que responder a uma questão colocada pelo público, mas é uma resposta em si mesmo. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso, que eu acho que é muito bom. E pode ser o Bruno, pode ser o Gustavo, pode ser também você, Eugênie, porque não é a experiência daqui só, mas você deve ter sentido isso também em Curitiba. A equipe ela tem que estar sempre aberta a mudanças, né? Primeiro tem que ter essa disponibilidade de estar aberta a mudanças. Então isso tem que ser criado na equipe. Então a equipe tem que ter isso daí. Agora é importante, uma coisa que o Bruno falou lá no início, na palestra de hoje, foi coragem. Precisa ter coragem para fazer, porque o administrador público ele está sujeito a diversos percalços no caminho, órgãos fiscalizadores de controle, não dá para se fazer tudo o que se quer, né? E nós temos um rito público para ser seguido. Mas nós não podemos deixar que esse rito público atrapalhe e nos impeça de fazer alguma coisa. Então, a coragem do administrador público, a coragem do prefeito, do governador, enfim, de acreditar na equipe, de apostar na equipe, de pedir para fazer, de incentivar isso. O servidor público ele está lá. Né? Ele está apto, ele está ávido a fazer qualquer coisa que seja demandado, desde que faça sentido para ele e desde que faça sentido também para a população, que você melhore as coisas. Então, eu acho que não se fecha nada em tecnologia, porque mesmo falou, é mutável, mas a gente tem que saber que se uma coisa foi implantada e não deu certo, não deu certo. A gente volta atrás, faz de novo,
e para dar certo. Então, algumas doses de planejamento de curto prazo, planejamento de médio prazo e planejamento de longo prazo, né? Isso é importante. Nós temos que saber distinguir que o administrador público, quando ele entra num cargo por um determinado tempo, ele tem que fazer entregas rápidas, entregas de médio prazo, entregas de longo prazo e entregas que são legados. Então, nós, como técnicos, precisamos entender isso e promover para o administrador público essa condição. A gente fazendo isso, o sucesso da administração ela é garantida e a gente cria as políticas públicas que são perenes. Eu preciso assinar embaixo, coincidentemente, era exatamente o que eu estava pondo aqui, quando você faz um planejamento, você falando planeja, e eu me lembro de uma história que meu avô me contava. Meu avô, um belo dia, estava saindo do escritório e foi abordado por um senhor com quem tinha uma relação de amizade, enfim, e tinha pedido um favor, uma ajuda a ele de uma situação, e era uma situação até um pouco complexa e tal. Aí ele, quando foi saindo, aí o seu Manuel chegou para ele e disse: doutor Ivandro, e aquele meu caso? Ele disse: eu estou estudando, Manuel. Ele disse: mas doutor, estudar o senhor estudou até para padre, porque meu avô foi seminarista. Se estudar o senhor estudou até para padre, não estudo não, resolva. E nesse caso, talvez as pessoas às vezes tenham a ideia de que quando você está fazendo planejamento, você está protelando, você não está conseguindo executar, e não é isso. Qual é a solução? Qual é o antídoto? É o que o Eugênie falou. É estratégia para estabelecer metas de curtíssimo prazo e, consequentemente, também muitas vezes de baixo impacto, de impacto local, metas de médio prazo, metas de longo prazo e algumas metas que, como ele disse, vão servir de legado, porque quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Tem algumas dessas metas que a gente vai estabelecer e não vai ver no exercício do mandato, a gente não vai ver o resultado. Mas o legado vai ficar e, se de fato houver essa continuidade seguindo uma estratégia, obviamente mudando, Cláudio, mudando aqui e acolá para não ter ideia fixa, lembrando de Churchill, né? Ele disse: mudo constantemente, mudo muitas vezes, não tenho um compromisso com o erro. Se nós formos convencidos de que há um caminho melhor, não precisa nem estar errado, mas se há uma solução melhor do que aquela que a gente inicialmente estabeleceu, tem que mudar, obrigatoriamente, mas tem que ter um caminho traçado, tem que ter, e essa visão com estratégia de curto, de médio e de longo prazos, né, é o que vai de fato conseguir entregar o resultado. O de curto prazo, o de médio prazo muitas vezes contribui com o processo eleitoral, tanto que em muitos locais espalhados Brasil afora, você termina não tendo visão de longo prazo, porque visão de longo prazo muitas vezes não reelege, né, muitas vezes não elege sucessão, mas é necessário que se tenha coragem. E aí, para encerrar, eu vou me lembrar do Dr. Mário Covas, no discurso de posse em janeiro de 1999, quando ele disse: novos tempos requerem ousadia. Você precisa ousar. Volta e meia é preciso ousar, com os pés no chão. Ninguém vai colocar todos os ovos na mesma cesta. Ninguém vai ousar o tempo inteiro em tudo. Você vai escolher áreas específicas para usar, para ser disruptivo, para ser inovador, enquanto é absolutamente convencional, enquanto é absolutamente seguro, enquanto é absolutamente trivial em outras áreas. Você inova naquilo que pode inovar, enquanto é ortodoxo naquilo que vai lhe dar segurança, né? Fazer o diferente sem deixar de fazer o feijão com arroz. O mais interessante é quem mede o sucesso, né? O sucesso pode ser medido por uma universidade reconhecida que vai dizer: olha que bacana que eles fizeram uma revolução, né? Isso pode até ser do ponto de vista da cultura, né, ilustrada, algo importante. Olha, eu ganhei um prêmio porque eu fiz um projeto bacana, tal.
Por outro lado, o mais importante é quando a população, que é o alvo de todo esse trabalho, ela é quem mede. E para ela poder medir, ela tem que ter indicadores. Para ela poder medir, ela tem que se manifestar. E para se manifestar, ela tem que ter dados. Ou seja, aquela velha história, né, que você conhece melhor que eu, que é tomar decisões à base de dados. Sem dados, as decisões que você vai tomar serão todas no escuro, empírico, não tem jeito, né? Para isso é que serve a tecnologia, como você falou, né? A ferramenta não é o objetivo, a ferramenta é o instrumento, por isso que ela se chama ferramenta, né? Então, isso que eu gostaria de perguntar, existe algum sistema que você mostre para a comunidade que está havendo evolução no trabalho que você está desenvolvendo, no planejamento que você fez, nas atitudes que você tomou, né? Como é que a população pode medir isso? Além, evidentemente, da sua sensação, né, de sua percepção, que é uma coisa, vamos combinar, que é meio, né, sentimento e tal, mas não, algo que você possa dizer para ela, olha, tá vendo aqui todos esses dados e tal. Eu vou dar exatamente o exemplo, o Bruno falou sobre a estratégia curto, médio e longo prazo. Em 2018, Bruno vai lembrar, Campinas sofria muita pressão, questões de segurança da mulher no transporte. E aprovou uma lei para autorizar o desembarque a partir de 8 horas da noite em qualquer ponto. Então foi uma medida de curto prazo para tentar minimizar um problema que traz uma sensação imediata. É uma solução simples, rápida. Ela resolve todo o problema? Não. E aí precisava se estabelecer vários aspectos e soluções. Antes da gente entrar no dado e na medição, Campina coloca um aplicativo oficial do município. Então, informa para a população que aqui eu tenho um canal de comunicação que é seu comigo. Não é com um ente privado, é com Campina. E dentro desse canal, lança uma ferramenta ousada que chama Júlia, Juntas Livre do Assédio. Uma ferramenta dentro de um canal de transporte e que é uma das ferramentas mais utilizadas no São João. Por que no São João? Porque a mulher ela tem dentro do aplicativo de transporte, então ela não está sendo coagida, que ela está usando um aplicativo de assédio. Ela está usando um aplicativo de transporte para saber o serviço de transporte. E ali tem uma ferramenta muito simples para resolver outros problemas. Como que muda a percepção? Na hora que ela, de fato, com 2 cliques, fala que ela está numa situação de vulnerabilidade, e isso vai direto para a guarda municipal. Isso vai direto para o atendimento e ela recebe. Então, antes até de termos o dado para medir, é preciso que tenha uma resposta imediata para a população. Percepção. Percepção é quando eu falo que o ônibus vai passar às 10h12 e ele passa às 10h12. Então, isso é mudar a percepção. Que a qualidade da previsão, que você tenha as ferramentas, que a população comece a perceber uma mudança de serviço. Quando a gente vai para a plataforma, então, o que foi o modelo de remuneração? Foi estabelecido que as empresas iam ter que passar os dados. Campina publica os dados no portal de dados abertos. Então, a gente tem tanto o portal de acidentes, o NEAT, como o portal de transporte coletivo, com todas as informações do sistema. Então, você passa a medir, de fato, que a demanda está aumentando, que o serviço está melhorando. Se o aplicativo é seu, você pode fazer uma pesquisa de satisfação, que foi exatamente o que a gente fez para medir a mudança de percepção do usuário do transporte coletivo lá de 22 e agora em 25. Então, isso são a ferramenta em prol, na verdade, do objetivo que é atender a população e ajustando o percurso, porque nada vai ser perfeito o tempo todo. Eu vou até ousar aqui, enquanto Fátima pega o microfone, dizer que é de fato na sensação que a gente vai conseguir metrificar. Eu vejo, por exemplo, no quesito de segurança hoje, a mim parece, tá? Tenho 2 estados que estão avançando em pontos de segurança de redução de homicídios, redução dos crimes violentos, letais, intencionais, enfim. Goiás e São Paulo. Mas a sensação, quando eu vou a São Paulo, pego um Uber, converso com a pessoa, como é que tá? Não parece que não tem sensação de melhora, mas os dados oficiais estão melhorando. Goiás, você desembarca lá, você para, e aí, como é que tá? Agora tá uma maravilha. Os dados, de fato, melhoraram e isso está acompanhado da sensação.
Então, essa sensação, né, o sentimento, de fato, eu acho que é o princípio norteador. Óbvio que Bourdieu diz que as ferramentas de consagração social são tão mais eficazes quanto mais distantes estiverem. Uma coisa sou eu falar dos avanços de Campina Grande, outra coisa é eu estar sentado à mesa com especialistas, com gente do Brasil inteiro que consegue enxergar e, por entender, está vendo aquilo que está sendo feito. Tem um peso diferente. Quando você publica um livro, sua mãe elogiar, ela vai elogiar mesmo que o livro for ruim, né? Mas quando vem um especialista, um professor, vem uma pessoa de fora, só li teu livro, rapaz, um espetáculo, tem um peso diferente. E essa sensação, do contrário, é diferente da consagração social do especialista, a sensação do cidadão e, em especial, aí nesse caso, a boa política funciona. A política serve de termômetro. Se você, dependendo do que for, você consegue alcançar uma reeleição, uma eleição, enfim, há também um processo de onde você consegue transparecer aquilo que é uma visão. É tanto que, por exemplo, transporte é um problema para todas as médias e grandes cidades, certo ou errado? É um debate profundo. Nesta eleição que nós enfrentamos agora, não foi alvo de debate. Havia 5 candidatos de oposição, né? Não tivemos problema de críticas com relação a isso. Por quê? Porque a idade da frota diminuiu. As pessoas estão andando em ônibus mais novos. Está perfeito? Não. Saímos de 12 anos para 6 anos. Porque a gente controlou a tarifa, a gente reduziu a tarifa, saiu de 3,90 para 3,75, e depois manteve só a atualização da inflação. Então, tem a percepção, e ninguém vai criticar aquilo que existe uma percepção de melhora. Aí é onde eu estimulo os amigos políticos, os amigos prefeitos, os que têm aspiração a isso, a entender que quão maiores forem os desafios, no fundo também eles são brechas de oportunidade. Se tiver coragem, se tiver gente para contribuir, se você tiver determinação, de fato, para fazer aquele processo que Rafael Greca fez nas 4 vezes que foi prefeito, né, que Eduardo está fazendo, que outros também deram a sua contribuição, você vai, foca, faz, entrega, tenta amenizar eventuais problemas, mas focando no que é mais importante. Todo processo de inovação traz consigo um período de adaptação. Depois que as coisas se adaptam, a gente assimila e aí dá valor à conquista. Eu queria fazer uma curva aqui agora um pouco, porque eu vi ali no material como vocês estão usando a tarifa zero. Aí eu queria puxar um pouco esse assunto, porque eu acho que a tarifa zero é uma coisa que hoje se discute, né, em toda parte e tudo mais, e eu achei que vocês acharam uma maneira diferente. Eu ainda não conhecia essa tática e técnica, não sei, essa estratégia. Vamos falar um pouquinho da tarifa única e da tarifa zero? Vai lá. Desde que a gente, Fátima, conseguiu diferenciar a tarifa técnica de tarifa pública, que a gente passou a fazer o controle dos dados, não estamos falando de controle de técnica, de controle de operação, mas controle de informação, acesso a essa informação. A gente passou a fazer um cálculo tarifário por mês, com base em dados de quilometragem, com base em dados que são fixos ou que são móveis, e passou a ter um BI, né, um painel onde a gente tem mapa de calor, quadro de horário, a gente consegue identificar todos esses pontos, e lembrando que Campina é uma cidade eminentemente comercial e de prestação de serviços. Nós temos um perfil, desde a fundação, a gente nasceu como entreposto comercial de tropeiros que iam do litoral para o sertão do Nordeste, que passavam em Campina e que paravam aqui para colocar os jumentos para beber água, e terminou virando uma feira que virou uma cidade que, com 160 anos, hoje é uma das 50 maiores cidades do Brasil, que tem o 2º maior volume de mestres e doutores do país e o maior volume de mestres e doutores em área de ciência e tecnologia
por habitante do país. Então, nós temos essa característica. Mas a gente sabe que, pelo perfil comercial, nós estamos convivendo num mundo globalizado em que é muito fácil você consumir pela via digital. Então, se nós somos uma cidade, nós formamos uma cidade que depende do comércio, que emprega majoritariamente no comércio, no setor de serviços, a gente precisa encontrar formas de estimular esse comércio local. E qual foi a forma? Num primeiro momento, tarifa zero, no primeiro sábado de cada mês. Por que, Bruno, no primeiro sábado de cada mês? Pagamento até o quinto dia útil. Geralmente, esse primeiro sábado coincide com esse período de pagamento. Então, as pessoas têm algum dinheiro ainda no bolso, vão fazer feira, vão consumir. Tendo a tarifa zero para estimular, quantas passagens forem por dia, independentemente do local que você vai, se você vai para o centro da cidade, se você vai para o mercado das Malvinas, se você vai para o mercado da Liberdade, se você vai para a igreja, você vai visitar seu pai e sua mãe, você vai vai comer o almoço na casa da sogra, não me interessa. Mas o que a gente tem visto é um crescimento no volume, na presença de público nas áreas comerciais, e isso se revertendo em benefício do próprio comércio. No sábado desse mês, agora, eu recebi uma mensagem, eu tirei um print, na verdade, foi um comentário nas redes sociais de um rapaz dizendo: eu fui ao centro com minha esposa e minha filha, fui e voltei e economizei R$27. Nossa tarifa pública é de R$4,30 para esse ano. Isso economizei aí 27, quase R$30. E com isso comprei tal coisa, tal coisa, tal coisa. Acrescentou na feira. Então, com o dinheiro que ele economizou, ele deixou o dinheiro circulando na cidade, foi melhor para o comerciante. A gente estimula, chegando no período de São João, vai comprar roupa, compra roupa aqui no comércio da cidade. É de graça, vai lá. Então, isso tudo é tanto que a gente estendeu o tarifa zero, em muitos meses, a gente estende o tarifa zero para outras datas. Véspera, Dia das Mães, vai comprar presentes para sua mãe? Vá comprar no comércio. Enem, dia de prova do Enem, vamos conceder também. Vamos conceder agora o tarifa zero para quem, assim como Curitiba fez, para quem está buscando emprego. Então, são formas de estimular, usar aquilo que a tecnologia nos ajudou a minerar de dados, transformar em informação, com base nessas informações, fazer o processo de tomada de decisão que seja, ao final das contas, benéfico para quem está na ponta, né? Esse é o nosso papel. Nós não somos criadores, nós somos indutores desse processo de desenvolvimento. Quero pegar um gancho na questão do fomento ao comércio, o fomento aos serviços, né? Nós criamos aí dentro do sistema, através da integração temporal, que é amplamente conhecido de todo mundo, as integrações com os armazéns da família, que são supermercados onde as pessoas podem comprar, fazer suas compras de até 30% mais barato do que o mercado tradicional. São os armazéns da família, que é um programa da prefeitura de Curitiba. Também nos sacolões populares, então também são sacolões onde o preço único de R$ 3,99, onde as pessoas também podem fazer. Nós temos hoje mais de 10 sacolões populares funcionando, e os mercados da família também. E em alguns pontos comerciais também, onde as pessoas podem ir até uma rua da cidadania e também fazer as suas... tratar de todos os serviços do município, do estado, sem que ela precise pagar uma segunda passagem ou retorno para sua casa. Então tem um tempo de 2 horas para ela poder fazer suas compras, poder ali alimentar ali o que for necessário para o seu desenvolvimento. Então isso é uma coisa implantada em Curitiba e que funciona muito bem e que potencializa muito os nossos mercados, o mercado municipal, os 3 mercados municipais que nós temos lá. E também agora a questão que nós entendemos que a pessoa precisa procurar emprego, precisa ter emprego para dignidade, para poder ter uma renda, para poder gastar o recurso mesmo, gastar dinheiro. Nada melhor do que você vai lá e comprar as suas coisas, né? Então nós criamos o Tarifa Zero a caminho do emprego.
ele seria um programa do Tarifa Zero para quem precisa, né? Então ele é uma derivação desse programa. Mas ele funciona da seguinte maneira: toda pessoa que é encaminhada pelo Cine, ela recebe 2 passagens por entrevista. Então ela recebe essa passagem, vai fazer entrevista, retorna, né? E se conseguir um emprego, graças a Deus, ela pode utilizar o sistema de transporte e pode gastar o seu recurso lá, o que ela ganhar, o seu provento no sistema ali. Então hoje nós vivemos uma situação praticamente de desemprego zero em Curitiba. Curitiba tem um índice de desemprego menor do que 3% hoje. Então, é muito bom e é muito gratificante você ver que você pode, através dessas políticas, facilitar a vida das pessoas, que é isso que a gente precisa fazer. Só dar um toque que a gente está quase encerrando o tempo, né, regulamentar. Então, eu queria já encaminhar para o encerramento e, evidentemente, falar muito dessa questão de como a tecnologia acaba servindo de base, né, e não de objetivo, né? A gente viu isso muito na época da Copa do Mundo, em que muita gente aí falava em VLT, né, em modais aí de transporte, não dentro de um planejamento, mas simplesmente porque ele em si era uma coisa bonita de se ver, né? Que nem a antiga fonte luminosa, né? Quem é morador de interior sabe o que eu estou falando, né? Então, aquela coisa bonita, tal, só que no final das contas, para agregar valor para as pessoas, para melhorar a vida das pessoas, né? Infelizmente não tinha nada, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso também é muito em função de uma frase que o Gilberto Gil cantava na sua música, né? Que diz que as pessoas se acostumaram a dizer que o povo sabe o que quer, mas o povo muitas vezes quer aquilo que ele não sabe. Eu acho que o grande desafio do líder é mostrar para ele coisas que ele não sabia e que vão melhorar a vida dele. Então, olha, cara, tá vendo isso aqui? Por exemplo, o Tarifa Zero. O Tarifa Zero é algo que ele não sabia que podia melhorar e por isso que ele nunca pediu. Como é que ele vai pedir algo que ele não conhece, né? Então, para a gente poder começar a encaminhar então, para o final aqui, eu vou passar a palavra para o Cláudio, tá? E aí a gente faz uma rodada final aqui para a gente finalizar. Eu vou fazer assim, em vez de fazer o que normalmente eu faço a essa hora, de procurar fazer um certo resumo e tal, eu vou fazer o contrário, eu vou fazer um pequeno convite, né? É um convite que não é obrigatório, hein? É um convite que pode ser, que seja inconveniente. Então, por exemplo, eu não quero que ninguém revele segredos, nem conte o fim do filme, que pode estragar muita coisa. Mas se existe alguma coisa, assim, no futuro, uma novidade, ou uma coisa que está sendo perseguida, está sendo procurada, que de repente vocês acreditam que pode ser uma inovação futura, mesmo que não seja concreto, mesmo que nada, mas vamos dizer assim, uma veia que vale a pena nas suas cidades, Curitiba e Campinas, no futuro perseguir. Eu gostaria, essa no fundo é pronto. Se quiserem revelar, se não quiserem podem deixar oculto mesmo. Eu vou revelar a minha. A minha é o seguinte, eu pedi um café para a gente, pela primeira vez, no ANTP Café, de fato, termos um café. De forma que esse segredo era o meu e eu vou revelar agora. Eu não esse ponto, cara, eu não vou esconder não, até porque volta e meia nas áreas técnicas a gente fala sobre isso. A gente passou a ter um processo por exemplo, aqui em Campinas, todos os idosos são cadastrados e catracados. Todas as pessoas com deficiência são cadastradas e catracadas. Essas informações todas nos municiam e a gente passou a ter algoritmo preditivo. Nós começamos a fazer a interpretação do motivo de viagem dentro do nosso BI, entendendo o comportamento convencional da pessoa, né? Se ela está pegando, sempre tem uma faixa de idade, se ela é estudante é mais fácil você entender o motivo de viagem. Mas a gente começar a fazer essa interpretação para vir para a próxima etapa, que é a indução de demanda. Essa é a próxima etapa que eu estabeleci aqui com os meninos. Eu quero fazer a indução de demanda para ter uma demanda controlada e usar melhor
os 120, 130, 140 veículos que estão transitando na cidade. Por quê? Porque quem precisa entrar no comércio às 7 horas para trabalhar, precisa ir naquele horário. Quem tem que entrar na sala de aula para assistir a aula a partir das 7, 8 horas da manhã, tem que ir naquele horário. Mas quem está procurando um emprego, quem vai no comércio comprar alguma coisa, não precisa ir no horário de pico. Não precisa ir das 6 às 8h30, 9 horas da manhã. E essa indução de demanda vai nos levar a um lugar de, por exemplo, do mesmo jeito que você vai no Target, lá nos Estados Unidos, e ele produz as farmácias hoje, aqui no Brasil, quando você dá o CPF, ela te manda cupons de desconto baseados naquilo que é do seu interesse. A gente ter cupom de desconto para você transitar, tarifa é 4,30, sei lá, vai fazer 4,20, 4,10 para você transitar a partir das 9. Então eu vou diluir o mesmo público que andaria em horários que o ônibus fique mais confortável, que não vai ficar tão apertado. Então a nossa próxima etapa, a meta que está aí, o sonho que está estabelecido é o processo de indução de demanda, né, Gustavo? E aí vamos explicar como fazer, porque muita gente já tentou fazendo diferenciação de tarifa no pico e no fora pico. Qual que é o problema disso? Você faz uma renúncia de receita sem saber quem já anda no entrepico. Então, o pessoal que já anda no entrepico ganha um benefício e você não consegue medir quem de fato saiu do pico e aquilo não se torna um benefício para a sua operação. A partir do momento que você estabelece o entendimento do padrão comportamental do passageiro, você sabe exatamente qual é o padrão de quem anda no pico, no fora pico, quem é cativo, quem tem rotina, quem não tem rotina. E a partir daí você dá o benefício somente para quem mudar o comportamento. E aí você pode beneficiar esse passageiro a partir de um comportamento ou a partir de um desafio que ele é benéfico para todo o sistema. Ele é obrigado a cumprir? Não. Ele faz se ele quiser. Porém, se ele fizer, ele é beneficiado por isso e por todo o sistema. Então, esse clube de mobilidade que entra com ferramenta de cashback para o usuário, ele entra com ferramenta de gift card, você pode trazer a tão almejada receita extratarifária que todo mundo diz para o sistema, que pouca gente consegue de fato viabilizar e hoje de forma muito tímida. Quando a gente fala dos parceiros entenderem classe C, D e E, que é muito difícil de ser capturada, que ela vai consumir fisicamente no comércio, se ele resgatar um cupom físico e ir lá escanear aquele QR Code, você traz de novo um incentivo para o comércio e você traz esse C, D e E que exatamente quer utilizar o serviço. Então isso é exatamente planos de Campina, planos globais, né, prefeito? Que isso aí é referência mundial de que nós estamos almejando aí como não é o final do jogo, mas é exatamente o complemento de entender o padrão dos dados. Quero pegar o gancho aí, né, dessa questão da tecnologia de informação e de todo esse banco de dados que o transporte público gera, né? A mobilidade numa cidade gera muitos dados. Nós criamos em Curitiba o hipervisor urbano. O hipervisor urbano, ele captura todas as informações das secretarias da cidade e faz esses dados da cidade, ele serve para que nós possamos encaminhar políticas públicas. Vou citar uma política pública de contenção que nós fizemos durante a pandemia, onde nós cruzamos os dados do sistema de bilhetagem eletrônica com os dados do sistema de saúde e também com os dados do Serasa, através da associação comercial. Então nós conseguimos verificar com isso quem positivava e quem tinha o cartão transporte, ele tinha o seu cartão de transporte bloqueado imediatamente, ou seja, ele já entrava numa quarentena. Se ele fosse utilizar o cartão transporte através do sistema de bilhetagem, nós detectávamos e mandávamos através da Secretaria de Saúde um informativo para ele que ele estava em quarentena e que ele tinha que ficar em quarentena. E aí o cartão era liberado automaticamente após 7 dias. Com isso, nós conseguimos também classificar e aí induzir a demanda através da verificação do cruzamento dos quinais da associação comercial, o tipo de operação, o sistema bancário, o sistema de
comércio, indústria. Então nós emitimos decretos na época estipulando os horários de saída dessas pessoas para o trabalho, ou seja, espraiando as pessoas ao longo do tempo no transporte coletivo para que a gente não tivesse aquela acumulação nos horários de pico. Então, nós reforçamos essas iniciativas com a criação do hipervisor urbano, que vai passar a ser uma grande fonte de políticas públicas aí. A gente tem visto muitas feiras pelo Brasil afora, e todas elas com esse jargão das Smart Cities, né? Só que é curioso porque o foco é único e exclusivamente na ferramenta, né? Na tecnologia, como se aquilo fosse por si só algo poderoso e mágico, né? Ela por si só já resolve o problema. E o que eu me impressionei aqui em Campina Grande, queria até parabenizar o prefeito por isso, o Gustavo pela parceria, é que aqui Smart City tem outro significado, né? Campina Grande, indo para o português, né, que é a nossa língua, é uma cidade inteligente, porque tem gente inteligente. Tem nada a ver com tecnologia, né? Porque sabe usar a tecnologia na medida da sua necessidade, na medida do interesse da sua população e do seu povo. O Bruno mostrou aqui pra gente que ele conhece perfeitamente a cidade dele, ele conhece perfeitamente qual é a sua vocação, ele conhece perfeitamente qual é, né, os objetivos que as pessoas têm, as suas necessidades de vida. A partir daí você começa a planejar, né? Então, só para a gente poder finalizar também, a gente falou e não disse de uma coisa bacana que aconteceu hoje no evento, que foi o lançamento do livro. Que é a maneira que as pessoas que estão nos ouvindo devem estar perguntando assim, caramba, aí, como é que eu conheço essa experiência? Será que vou ter que ir? Ter que ir para Campina Grande e tal? Não. Então, conta pra gente, então, como é que as pessoas podem conhecer essa experiência, como é que ela foi construída? Dentre de todos os trabalhos técnicos, Campina Grande também teve a criatividade de buscar o fomento. E aí, dentre os bancos de fomento, o Fomplata, ele viu que era uma história diferente. E aí surgiu o interesse exatamente de contar essa história. Então, hoje, nós lançamos o livro sobre Campina Grande. Não é sobre as ferramentas e a tecnologia, mas é sobre a história de Campina Grande na era da tecnologia e da inteligência artificial. O livro, ele foi impresso, foi entregue, ele está em processo de aprovação final do Fomplata, aí vai ser disponibilizado, então o Diário, a NTP vão poder colocar e publicar esse livro e todo mundo poder ter acesso, mas ele é sobre a história de resiliência, é sobre as tomadas de decisão e cada uma das ferramentas. Então vai fazer um resgate das melhores práticas. Então tem um capítulo específico de Curitiba, contando as boas práticas no livro. E aí, a partir daí, a gente só chega lá no capítulo 5, aí sim contando a história de Curitiba, sobre o município, as características e as ferramentas que foram utilizadas e os novos projetos, né? Então tem um pouquinho também ali de pinceladas dos próximos passos. Então, estão por vir, mas de fato o livro ele vai ser publicado primariamente, né, pelo Fomplata e aí em todas as redes sociais, e a gente também, né, a NTP e todos os órgãos tendo acesso para poder divulgar para todo o setor. Explica um pouquinho o Fomplata. O Fomplata, ele é um banco de desenvolvimento da América Latina. Então, nós estamos aqui com a Carol Benites, que é, né, a responsável técnica do Fomplata, que fez parte dessa história, uma das responsáveis pelo livro. Então, eles de fato, são os idealizadores do processo do livro. A gente teve a escrita técnica, então, foi da professora Leise, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente teve a equipe técnica, eu compus a equipe técnica de escrita, Renata Machado, que é uma das responsáveis pela consultoria, né, por toda a parte de reestruturação e a parte técnica aqui de Campina Grande, o João Leonardo, e aí a gente teve toda a equipe da prefeitura, que sem eles não teria as soluções e não teria o livro, né? Então a gente tem Araci Brasil. Eu preciso dizer uma coisa que essa é a primeira vez na vida que eu vi uma pessoa conceder uma entrevista falando sobre transporte, sobre mobilidade e terminou chorando. Fui eu. Detalhe que a gente fala no livro, né?
a mudança do modelo de remuneração, a gente tem uma audiência pública primeira, ainda sobre a JPOT, de Bruno defendendo a mudança do modelo de remuneração, 3 horas de cada item da planilha, né, sobre isso. Então, o livro, a gente tem a equipe, então, agradecendo Helder, que é um dos principais responsáveis, né, por esse elo de ligação técnico que a gente tem na prefeitura, Araci Brasil, a Nathani, né, o secretário Gustavo, então toda a equipe que nos ajudou, que são responsáveis pelo livro, e obviamente Vitor, prefeito Bruno também, que compôs uma equipe de entrevistas e todas as histórias. Bom, gente, infelizmente a gente vai ter que encerrar essa conversa, mas é claro que essa conversa vai continuar, porque eu tenho certeza que isso vai reverberar muito. É aquela coisa da escalabilidade, né? Muita cidade por aí que tem a mesma dimensão, ou até o mesmo desafio de Campina Grande, vai querer entender como isso foi feito para poder ver se consegue replicar, evidentemente que dentro das suas próprias condições, da sua própria geografia, seja geografia, né, de localização, seja geografia humana, né? Porque tudo isso está ligado ao humano, fator humano. Então, a gente infelizmente tem que encerrar. Então, eu queria agradecer, claro, né, o apoio da Mercedes-Benz, da Empresa 1, da Nansen, da Citat, da Eletra, Citamob, e também do apoio, né, da OTM, né, que produz e promove a Latbus, promove o Arena NTP. A gente espera que esse ano no Arena NTP a experiência de Campina Grande possa ser divulgada lá, né, Cláudio? Talvez até num painel específico para isso, porque eu acho que vai inverter, né, como você está repetindo isso desde que eu te encontrei hoje, né? Não é a questão da ferramenta, né? Então, acho que isso vai virar até um jargão, né? Vai virar que nem era, né? Não é os 20 centavos, né? Então, não é a ferramenta, o negócio é outro, né? Então, eu acho que esse é um assunto que tem que ser discutido num painel maior, como é o Arena NTP, né? Então, queria agradecer, né, a OTM, que é um dos nossos apoiadores, através do Marcelo, que é um cara que ajuda bastante nos eventos que promove, a Latbus principalmente, né? Ao Diário do Transporte, ao qual eu pertenço, ao lado de Adamo Bazan, e que sempre divulga, né, as iniciativas, e a Transdata, né, que é uma empresa de tecnologia, mas principalmente que tem essa visão também humana e de longo alcance. Então, queria agradecer a todos, tá, pela participação, a minha colega e companheira Fátima, minha professora de mais de 30 anos, ao Cláudio Sena Frederico, que por trás dessa sisudez é um cara até muito mais sério do que parece, né? E agradecer mais uma vez, e a NTP com certeza fica honrada de poder participar de um evento como esse. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio, se Deus quiser.